Bom, pessoal, vamos entender de uma vez por todas o se então, né? Que isso daqui cai muito, inclusive caiu na prova de escrivão agora na VUNESP. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a conclusão do seguinte argumento. Se Pedro é engenheiro, então Pedro fez faculdade. Pedro é engenheiro, logo Pedro fez faculdade. Então, qual dessas sentenças bate o martelo, né? Diz realmente para mim que se Pedro é engenheiro, então Pedro fez faculdade. Vamos entender isso de uma vez por todas. Inclusive, depois nós vamos analisar a tabela da verdade. Então, vamos aprender por essas palavras, suficiente e necessária. Olha, então nós temos aqui, se P, então Q. P é condição suficiente e Q é condição necessária. Agora, voltando para o português, o que é mais importante, né? O que é mais forte aqui? Uma condição suficiente ou uma condição necessária? Analisando pelo português, necessária é uma palavra mais forte, é uma coisa que precisa mais, ela é necessária. Suficiente, basta só ela, né? Ela é mais fraca, vamos por assim dizer, que a condição necessária. Então veja, se Pedro é engenheiro, que é o nosso P aqui, né? É condição suficiente para você entender que ele fez faculdade. Porque ninguém é engenheiro sem ter feito faculdade. Agora, o que é condição necessária? Então, o que é Pedro fez faculdade, certo? É a segunda frase. É uma condição necessária para Pedro ser engenheiro. Então, veja. Se olhar pela tabela da verdade, o que nós podemos verificar nessas 4 linhas? A primeira é a linha mais óbvia, né? Se Pedro é engenheiro, então ele fez faculdade. Isso eu já estou sabendo. Isso é a condição do exercício. Então, essa linha eu não tenho problema nenhum em entender. Vamos pular a linha 2? Vamos fazer aqui a linha 3 agora. Olha, aquele que está dizendo o quê? Se Pedro não é engenheiro, então Pedro fez faculdade, é verdadeiro? Sim, porque ele podia ter feito faculdade de agronomia, faculdade de medicina, de veterinária. Então, olha, o que ele diz aqui? O Pedro não é engenheiro, mas ele fez faculdade. Isso é uma verdade? É possível? Tem cabimento? Sim. Pedro não é engenheiro, ele fez faculdade, é verdade. Ele fez faculdade de outra coisa, né? De outra matéria. Vamos fazer a quarta linha. A quarta linha não é tão óbvia. O que ele diz aqui? Pedro não é engenheiro, né? Porque é falso. Pedro não é engenheiro, ok? Então, Pedro não fez faculdade? Pode ser também, tá certo. Pedro não é engenheiro, então Pedro não fez faculdade. Também pode ser, ele não é nada, ele não fez nada. A linha 2, que é o nosso pulo do gato aqui, olha, veja que o suficiente está verdadeiro. Suficiente está verdadeiro. E o necessário está falso. Tá? Suficiente verdadeiro e necessário é falso. O necessário não é o mais importante, não é o mais forte. Então, o que ele está dizendo aqui, nessa segunda linha? Se Pedro é engenheiro, porque é verdade, né? Se Pedro é engenheiro, então Pedro não fez faculdade, é falso. Ele está dizendo que isso aqui é falso. Tá certo, por quê? Como é que o Pedro é engenheiro e ele não fez faculdade?
Então, a condição necessária é falsa. Poxa, se a condição necessária é falsa, isso aqui vai ser falso. É a única linha que é falsa do sem, então. O pessoal aprende com aquele negócio do Vera Fischer é feia, né? Então, em vez de ficar pensando nisso, nessa decoreba, entenda isso. A segunda sentença é necessária. E se ela é falsa, o resultado é falso.